paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Cada pessoa que me acompanha nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero neste exato momento trazer uma palavra de Deus para o teu coração neste momento, né? Neste momento com Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus é um livro tremendo, a Bíblia Sagrada. E quero, de certa forma, trazer algo de Deus dessa fonte que é a Bíblia Sagrada. Irmãos, as nossas vidas, né? Certamente nós enfrentamos grandes desafios. Os desafios fazem parte das nossas vidas. Nós enfrentamos lutas no vale, no deserto e no monte, né? Nos montes do desafio. Amados, eu sempre digo que as lutas fazem parte das nossas vidas. Desafios, as lutas, as provações, as adversidades, né? Logo porque com as lutas, as diversidades, os desafios, nós, de certa forma, contemplamos o agir e a manifestação de Deus. Eu sempre digo, né, que venham as lutas, que venham as dificuldades, porque através das lutas e das adversidades eu posso, né, ter experiências com Deus. A gente passa a ter experiências de Deus. E quando a gente tem experiências com Deus, de Deus em nossas vidas, nós temos testemunhos para contar da grandeza do Senhor. Porque quando nós enfrentamos com a cabeça erguida, irmão, com os pés fixos no chão, demonstramos de fato, meus irmãos, que as lutas, né, de que Deus é maior do que as nossas lutas, de que Deus é maior do que as nossas adversidades. E quando as lutas vêm nestes desafios que enfrentamos todos os dias, nós vencemos. Por quê? Porque Deus está conosco e Deus é maior do que as nossas lutas. E com as lutas, as adversidades, nós percebemos uma coisa, é que de fato, meus amados irmãos, né, nós presenciamos a manifestação das mãos poderosas de Deus. Louvado seja o Senhor. Isso é tremendo, amados irmãos. Eu sempre digo que existe, né, um monte do desafio. Cada um de nós temos esse monte, né? Se você olhar na Bíblia Sagrada, nós vemos homens e mulheres de Deus, né, que enfrentaram grandes lutas, né, que tiveram algum monte de desafio, algum monte do desafio. Quando eu olho nas Escrituras, eu vejo, né, o profeta Elias, né? A Bíblia nos fala desse homem de Deus, que atuou como profeta de Deus em uma das piores épocas de Israel, onde a nação israelita estava mergulhada na idolatria, adorando a Baal. E a palavra do Senhor, Deus nos diz que o Senhor levanta Elias, porque Deus sempre levanta alguém, né? Deus sempre levanta alguém,
E quando Deus levanta alguém, existe o que chamamos de responsabilidade. Responsabilidade, irmãos, né? De enfrentar as coisas, de enfrentar a vida, né? E Elias tinha uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, que era, meus irmãos, de enfrentar Acabe no Monte Carmelo. Então sempre existe esse monte do desafio. Na vida de Elias era o Monte Carmelo, né? Pelo qual ele se encontrava no Monte Carmelo. E a Bíblia diz que havia ali um grande desafio nesse monte. Por quê? Porque havia os profetas de Baal e Elias, o único profeta de Deus. Se encontrava ali a multidão, o povo. E o desafio era o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Meus amados irmãos, eu fico observando na Bíblia Sagrada que o profeta Elias, um homem destemido, um homem de ousadia, de coragem, ele simplesmente não abaixou, ele não baixou a cabeça em meio ao grande desafio. Ele não demonstrou fraqueza em meio às lutas, mas ele encarou, ele estava ali, porque ele sabia que aquele desafio ali era importante em sua vida e que Deus lhe daria vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no Monte Carmelo você já conhece a história, que os profetas de Baal clamavam a esse Deus Baal e não houve resposta alguma. Eles passaram ali a manhã toda, chegou meio-dia, né? E ali, né, cessou-se a sua oferta, cessou-se ali o clamor dos profetas de Baal. Agora a Bíblia diz que Elias, meus irmãos, ele se chega diante do povo e ali ele restaura o altar, e ali ele despedaça, né, um animal, e ele invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus respondeu por meio do fogo. Nesses desafios da vida, irmão, Deus nos dá vitória. O povo de Deus, quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós confiamos, a resposta é certa, é a vitória de Deus em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, porque logo está escrito, o Senhor Deus diz: clamas a mim, responderei-te-ei e anunciarei coisas grandes e ocultas. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, irmão, consumiu o holocausto, e o nome de Deus foi glorificado. Louvado seja o Senhor. Então sempre existe esse monte do desafio. Esse monte do desafio hoje, irmão, é o teu quarto, quando você está orando juntamente com a tua esposa, os teus filhos. Esse monte do desafio é o teu quarto, quando você está orando, né? Você está ali guerreando contra as forças espirituais da maldade, né? Então, irmão, eu vejo que esse monte do desafio é quando você está, né, no banco da igreja, debruçado sobre os bancos da igreja, orando na presença de Deus, quando você está buscando a face do Senhor. Esse Monte Carmelo é quando você está na cozinha da tua casa, minha irmã, mesmo lavando o prato, né? Mas você está orando, você está em guerra, você está em luta constante. Ou até mesmo quando você vai na feira comprar o quiabo, machixe, você está orando aqui, ó, na mente, né? Orando na presença do Senhor. Você está guerreando, você está em uma guerra, são desafios, e nesse desafio, irmão,
Deus está no controle de todas as coisas. É aqueles momentos de oração de manhã cedo, é o monte do desafio. Quando você está de manhã cedo na igreja orando, é quando você está andando aí nas ruas da cidade, mas orando, você está aqui, sintonizado na presença de Deus. Então é o monte do desafio, né? Porque nesse monte do desafio, irmão, não é fácil, né? A gente está ali lutando, guerreando, né? Orando, buscando, mas a certeza, irmão, é que Deus está conosco e Ele responde às nossas orações. Louvado seja Deus. Foi o que aconteceu com o profeta Elias, foi o que aconteceu com muitos homens e mulheres de Deus no passado e até hoje, quando oramos, joelho no chão, rosto no pó, clamando, buscando a face do Eterno, Ele responde às nossas orações. Louvado seja Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, existe de fato esse monte do desafio em nossa vida, né? Mas uma coisa é certa: Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente pede a Ele em oração, quando a gente busca a face dEle, Deus está com as mãos estendidas. Porque a Bíblia, Jesus, o Mestre, diz: aquele que pede, recebe, né? Aquele que bate, abrir-se-vos-á. É o Senhor que nos ensina assim. Então é preciso ter paciência, perseverança, confiar em Deus. E nesse desafio, irmão, você não vai perder, em nome de Jesus. Essa causa na justiça, esse desafio que você está enfrentando na justiça, Deus vai te dar a vitória, né? Você tem orado na presença de Deus para Deus abençoar, prosperar a tua vida, seja uma casa, você já está cansado de pagar aluguel, né? Você está orando pedindo a Deus, né, um veículo, um transporte, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, né? Você está orando a Deus para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Deus vai abrir essa porta de emprego. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra, nesse monte do desafio. Deus, Ele está no controle e Ele vai te abençoar no nome de Jesus Cristo. É preciso ter fé e confiança. Me faz lembrar de um testemunho, serei rápido desse testemunho. Eu estava rodando de Uber, né? E eu peguei uma passageira, estava levando para a rodoviária, e essa mulher contou um testemunho muito bonito. Eu fiquei assim, sabe, admirado com esse testemunho. Ela contava um testemunho de que sua filha tinha passado no vestibular e que ela tinha que levar sua filha para morar em Goiânia, capital. E ela levou sua filha. Essa irmã viúva levou sua filha para estudar na capital, em Goiânia. E ela chegando lá, a princípio, ela ia só deixar sua filha, ia retornar para a Imperatriz. Mas aí ela ficou com tanta dó de deixar a filha lá em Goiânia, porque imagina, capital, né, Goiânia, né? Ela ficou com medo de sua filha se envolver com tantas coisas. E ela achou por bem ficar lá na capital. Só que essa irmã, né, ela tem aparentemente uns 60 anos. Ela ficou assim meio constrangida, né? Ela de deixar a sua filha lá, então ela achou por bem ficar juntamente com sua filha. Só que não tinha nenhum imóvel, uma casa, né, morando de aluguel, um aluguel muito caro. E ela se encontrava muito angustiada, né? E ela dizia para o Senhor, ela fez um voto, uma campanha, né, com Deus, né? Ela
foi numa certa igreja e ali ela fez uma campanha durante muitos dias. E nessa campanha ela pedia para Deus: Senhor, que o Senhor venha me dar um imóvel, uma casa. Eu não suporto mais pagar aluguel é muito caro. E eu não posso deixar minha filha aqui sozinha para poder retornar para a Imperatriz. Eu quero ficar aqui com ela. E essa irmã começou a pagar o preço. Ela começou a buscar a presença de Deus. Essa irmã viúva, né, se encontrava ali juntamente com a sua filha em Goiânia. E ela fez uma campanha orando, buscando a face de Deus. Ela pedia para Deus lhe dar uma casa, porque ela queria sair do aluguel. Imagine só um imóvel em Goiânia, muito caro, a capital, né? Mas ela pagou um preço, ela buscou a face de Deus. E o testemunho nos conta, né? Essa irmã contando o testemunho dela. E ela fazendo essa campanha, esse voto na presença de Deus. E uma certa feita ela se encontrava ali na igreja e ela conheceu um irmão, um diácono também viúvo. E ela houve aquele clima, aquela sintonia, aquela coisa, né? E por incrível que pareça, ela começou a namorar esse diácono. E aí, meus irmãos, alguns meses, algum tempo, ela se casou com esse diácono. E Deus abençoou a vida dessa irmã, que orava dia e noite na presença de Deus, pedindo uma casa. A princípio ela pedia uma casa, mas a bênção de Deus foi grande na vida dessa irmã. Sabe o que foi que aconteceu? Ela casou, né? E Deus deu a bênção por completo. Deus abençoou essa mulher, né, que casou com esse diácono também viúvo. E Deus deu, né, o marido. Deus deu um marido para ela. Deus deu uma casa e também um carro. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus deu um pacote completo. E hoje essa irmã, né, está casada, tem uma casa, tem um carro, uma caminhoneta e tem um marido. É isso que Deus faz, meus irmãos. Deus não dá nada por metade. Ele dá a bênção completa, dá o pacote completo. Hoje essa irmã, contando testemunho, contava testemunho para mim, se encontrava feliz da vida, porque hoje ela tem casa própria lá em Goiânia, está morando lá, tem casa, tem carro e tem um marido. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso, meus irmãos, é quando a gente confia em Deus, né? Nesse monte do desafio, Deus te dá a vitória. Quando você está orando, o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a tua vitória em nome de Jesus. Confie em teu Deus, meu irmão, que Deus está no controle de tudo. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesta hora, nesse momento com Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.